Meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a sua vida. Nós louvamos a Deus e agradecemos a Ele por mais uma oportunidade que Ele está nos concedendo de estarmos aqui, através desta gravação, estarmos chegando até você com a palavra de Deus, levando uma palavra de fé, de ânimo, de esperança para a sua vida. Bem verdade que durante estes últimos dias temos vivido um tempo um tanto quanto que diferente, mas nós louvamos a Deus porque certamente não tem nos faltado a sua presença, não tem nos faltado a sua graça, não tem nos faltado a bênção dEle no nosso coração, nas nossas emoções, na nossa vida, e por isso nós louvamos e agradecemos a Ele, que tem estado conosco em todos os momentos, como Ele assim nos prometeu na sua palavra. Eu quero nesta oportunidade agradecer os irmãos que se dispuseram a estar nesta semana de oração. Nós estamos encerrando, a semana de oração. Eu quero agradecer a você que na sua casa, juntamente com a sua família, tirou aí um tempo para juntos estarmos unidos no mesmo propósito, na mesma busca pelo Senhor, e que o Senhor continue abençoando você. Eu quero dizer aos irmãos que não vamos parar de orar. Estamos aí terminando a semana, o propósito que fizemos, mas certamente eu quero convocar e conclamar os irmãos para que nós continuemos no nosso propósito de orarmos, de buscarmos ao Senhor em favor da nossa cidade, do nosso estado, do Brasil, do mundo. Quantas necessidades, quantos motivos, quantos alvos de oração nós temos nesse momento. Então, continue na sua casa, tirando um tempo, aquele tempo que for o melhor para você, a sua família. Vamos estar orando ao Senhor, buscando ao Senhor, pedindo a Ele que possa abreviar esses dias e que nós possamos vencer, em nome de Jesus, esta pandemia do coronavírus. Eu quero também aproveitar a oportunidade para lembrar aos irmãos, não estamos tendo os nossos cultos aqui na igreja, mas, porém, quero convidar você a estar contribuindo de uma maneira generosa com os seus dízimos, com as suas ofertas, com a sua contribuição. E isso você poderá estar fazendo através dos depósitos bancários ou então através de uma transferência eletrônica, porque na verdade a igreja continua com os seus compromissos, com as suas responsabilidades e também com a necessidade às vezes de estar ajudando, de estar contribuindo com aqueles que possam estar precisando também da nossa ajuda neste momento. Então nós contamos aí com a sua contribuição, contamos com a sua generosidade. A palavra de Deus nos diz: contribua cada um segundo o propósito do seu coração. Que você faça fazer isso em o nome de Jesus. Eu quero convidar nesse momento para tomarmos a palavra de Deus, você que está aí na sua casa com a sua Bíblia, abrirmos na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 5, e nós vamos tomar para nossa meditação nesta noite 2 versículos da palavra de Deus. Esses versículos estão no capítulo 5, é o versículo de número 3 e o versículo de número 4, aonde diz-nos assim a palavra de Deus: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. É sobre esses 2 versículos da palavra de Deus que eu gostaria de compartilhar com você uma palavra nesta oportunidade. Eu gostaria de colocar como título para a nossa meditação: frutos da tribulação. Se nós pudéssemos
descartar das nossas vidas todas aquelas circunstâncias desagradáveis que de alguma forma nos trazem algum desconforto, algum sofrimento, alguma preocupação, alguma tristeza, certamente nós faríamos, nós lançaríamos fora, nós tiraríamos do nosso caminho tudo isso que de alguma maneira pudesse nos afligir, nos incomodar e de alguma maneira trazer-nos alguma tribulação. Mas eu quero pensar algo com você. Você já desfez de algo? Você já descartou um objeto, uma roupa, um calçado, um livro, pensando que aquilo não lhe seria mais útil? Mas, em certo momento, em certa ocasião, você precisou daquele objeto jogado fora, talvez daquele livro descartado. Quantos de nós já passamos por experiência desta maneira? Quando nós desprezamos os momentos difíceis das nossas vidas, quando não olhamos e não consideramos estas circunstâncias à luz da palavra de Deus, quando não permitimos que o Espírito Santo nos ensine em todas as coisas e nos guie em toda a verdade, nós estamos correndo um sério risco e estamos cometendo com certeza um grave erro de desprezarmos a oportunidade de termos importantes experiências, bem como de obtermos grandes lições que certamente vão perdurar por toda a nossa vida. As grandes lições da vida nós não aprendemos nos dias de festa, mas sim nós aprendemos nos dias de sofrimento, nos dias de tribulações. Frida Wingren, uma missionária sueca, esposa do pastor Gunnar Wingren, compôs vários hinos. E dentre os hinos que ela compôs, existe um hino que traz como título A Bem-aventurança do Crente. E ela escreveu em algumas das estrofes deste hino algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite. Uma das estrofes diz assim: é feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor, e na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Numa outra estrofe do mesmo hino, ela diz: os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Certamente a experiência desta irmã, a experiência desta serva de Deus contribuiu para que, quem sabe, em algum momento ela tivesse esta inspiração e pudesse deixar escrito este hino que cantamos até hoje e que é uma expressão da mais pura verdade. Ou seja, a tribulação, ela tem frutos. A tribulação, certamente, ela vai contribuir para nos ensinar e para nos instruir muitas coisas. Primeiramente, eu queria fazer algumas considerações com os irmãos a respeito da palavra tribulação. Se nós formos lá no original bíblico, se nós formos lá no grego e formos ver o real significado, o real sentido da palavra, nós vamos encontrar que tribulação significa aflição, aperto ou pressão. Algo feito tanto pelos sentimentos ou pelas circunstâncias. Podemos às vezes passar uma tribulação, podemos às vezes sermos afligidos
nos nossos sentimentos, como também podemos ser afligidos através das circunstâncias. Uma coisa também que nós precisamos considerar é que a tribulação, a aflição é algo que faz parte da experiência terrena. Enquanto eu e você estivermos aqui nesta terra, certamente, em algum momento, em algum instante, a tribulação, ela vai fazer parte da nossa vida, pois foi o próprio Senhor Jesus quem nos disse: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aqui Jesus deixa bem claro para nós que a aflição é algo que faz parte desse mundo, mas ao mesmo tempo Ele nos deixa a mensagem de que nele nós encontramos paz. Ele também nos deixa uma mensagem de ânimo, de esperança, porque Ele venceu. E se certamente eu e você tivermos ânimo e esperança, nós também haveremos de vencer. A tribulação é algo também que fez parte da vida dos nossos irmãos lá do passado. Se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo, quando ele visitava as igrejas da Ásia, e ali ele passava confortando, animando, encorajando aqueles irmãos. Lá em Atos capítulo 14, verso 22, ele diz assim: fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Olhando um pouco mais à frente, nós vamos encontrar Paulo testemunhando da fé dos irmãos da cidade de Tessalônica. E aí Paulo diz: a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância em fé, em todas as perseguições e nas tribulações que suportais. Paulo, com muita alegria, Paulo, com muito entusiasmo, por onde ele passava, nas cartas que ele escrevia, ele testemunhava dos irmãos de Tessalônica, porque em meio às tribulações, em meio às aflições, em meio às dificuldades, aqueles irmãos, eles permaneciam constantes, eles permaneciam firmes na sua fé no Senhor. E quando nós olhamos também para o apóstolo Pedro, nós vamos ver o apóstolo Pedro encorajando os irmãos diante das tribulações e das aflições. Lá na sua primeira carta, no capítulo 4, verso 8 e verso 9, Pedro diz assim: sede sóbrios, vigilantes, o diabo, vosso adversário, ele anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Eu quero dizer, meu irmão, minha irmã, que esse momento não é apenas um momento que eu estou vivendo, que você está vivendo, mas nós podemos dizer que esse momento é um momento global, de uma crise global, de uma dificuldade global, e nós podemos repetir as palavras do apóstolo Pedro, que os sofrimentos, que as aflições que nós estamos vivendo, elas estão também se cumprindo na vida dos nossos irmãos espalhados por todo o mundo. Uma outra consideração importante a fazermos diante das tribulações é nós termos de uma forma bem clara na nossa mente que o Senhor conhece a nossa tribulação. Ele não é indiferente. Talvez no momento da angústia, talvez no momento da preocupação, e por que não dizer, talvez até no momento do desespero, talvez a gente pensa que, mas Deus não está me ouvindo, Deus não está me vendo, Deus não está contemplando. Mas há algo interessante que está registrado lá no livro de Apocalipse. Nós vamos ver uma expressão comum em todas as 7 cartas escritas às 7 igrejas. E essa expressão
É o Senhor Jesus dizendo: eu conheço as tuas obras, eu conheço o lugar aonde habitas, eu conheço a tua perseverança, eu conheço a tua pobreza, eu conheço o teu amor, eu conheço a tua fé, eu conheço o teu serviço, eu conheço que tens pouca força. Mas ele diz algo interessante também à igreja de Esmirna, no capítulo 2, do versículo 9, ele diz: eu conheço a tua tribulação. E eu quero dizer a você nesta noite, que Deus conhece a sua tribulação, Ele conhece a minha tribulação. Eu quero dizer que Deus conhece a tribulação do seu povo, da sua igreja. Deus conhece a tribulação que nós estamos vivendo nesse momento. E outro texto que nos ajuda a compreendermos melhor, Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Ali no livro de Hebreus, no capítulo 4, Jesus nos é apresentado como o nosso sumo sacerdote, aquele que na presença de Deus, Ele intercede em nosso favor. E no versículo 5, no versículo 15, melhor dizendo, do capítulo 4, a palavra de Deus nos diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Antes, foi Ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. O autor de Hebreus está nos dizendo que o nosso sumo sacerdote é um sumo sacerdote que se compadece. E esta palavra, compadecer, significa compreender, aquele que entende, aquele que sabe realmente aquilo que eu e você estamos vivendo e estamos sentindo, porque na verdade também Ele aqui esteve nesta terra. Jesus aqui esteve, passou por tantas provações, passou por tantas tentações, e Ele sabe e conhece muito bem quais são as fraquezas, quais são as debilidades que afetam a natureza humana. Mas uma coisa também nós precisamos ter em consideração no que diz respeito à tribulação, é que a tribulação, ela não pode, ela não tem o poder, ela não tem a capacidade de nos separar do amor de Deus. A palavra de Deus nos diz, Paulo faz uma pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque eu estou certo, veja só a certeza, veja só a confiança, veja só a convicção do apóstolo Paulo. Porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu quero que você lembre-se disso, que em meio às tribulações, em meio às dificuldades, em meio às aflições, elas não têm o poder de nos separar do amor de Deus. Deus nos ama apesar de, Deus nos ama apesar de qualquer situação, apesar de qualquer circunstância, e Ele também é aquele que vai nos fazer vencedores. Nós vamos vencer, nós vamos transpor, nós vamos conseguir a vitória por meio dEle, diz a sua palavra. A palavra de Deus nos diz, em todas estas coisas. Que coisas? As coisas que o apóstolo Paulo acabou de relatar: a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Em todas estas coisas, eu e você, por meio de Cristo Jesus, somos mais do que vitoriosos, somos mais do que vencedores. Devemos ter isso na nossa mente, que a nossa vitória não é pela nossa força, a nossa vitória não é pela nossa sabedoria, a nossa vitória não é pela nossa capacidade, a nossa vitória não é pelos recursos que temos à nossa volta, mas a nossa vitória é por meio de Cristo Jesus. Uma outra coisa que Paulo
nos ensina nesse texto é a atitude que eu e você precisamos ter nos momentos de tribulação. E ele vai falar sobre isso quando ele nos diz, aqui no versículo 3, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Parece que esta palavra de Paulo talvez não seja muito coerente na primeira vista. Parece que esta palavra de Paulo não é algo que soa de uma maneira correta aos nossos ouvidos, porque Paulo está dizendo que nos momentos de tribulação nós devemos nos gloriar. Sabe o que isso quer dizer? É que no momento das tribulações nós devemos exultar, nós devemos ter alegria. Ao invés de sermos vencidos pela tribulação, ao invés de sermos derrotados por ela, o que Paulo está nos ensinando é que nós devemos tirar o proveito dela para as nossas vidas. Devemos ter alegria em meio à prova. As igrejas da Macedônia eram igrejas que estavam vivendo um momento de profunda tribulação e um momento de profunda pobreza. Mas Paulo cita algo interessante, que estas igrejas nesta região, embora desprovidos de recursos materiais, eles ficaram sabendo que o apóstolo Paulo estava levantando uma oferta para enviar aos crentes pobres que estavam lá na cidade de Jerusalém. E é interessante quando Paulo relata qual foi a atitude. É interessante quando Paulo relata para nós como foi que aqueles irmãos da Macedônia reagiram ao ficar sabendo que a igreja de Jerusalém, que o povo de Deus em Jerusalém estava passando por necessidade. Veja o que diz a palavra de Deus, 2 Coríntios capítulo 8, verso de 1 a 5, diz assim: irmãos, queremos que vocês saibam o que a graça de Deus tem feito nas igrejas da província da Macedônia. Os irmãos dali têm sido muito provados pelas aflições pelas quais eles têm passado, mas a alegria deles foi tanta que, embora sendo muito pobres, eles deram ofertas com grande generosidade. Veja só, meus irmãos, os próprios irmãos da Macedônia, enfrentando a pobreza, enfrentando a escassez, mas eles certamente entenderam que ninguém era tão pobre para poder ajudar alguém, que ninguém era tão pobre para não poder contribuir com alguém. E diz a palavra de Deus, o apóstolo Paulo testemunhando, diz que eles foram tomados por uma tão grande alegria. Eu queria que você parasse comigo nesse momento, talvez nesse momento em que às vezes a gente murmura, talvez nesse momento em que às vezes a gente olha as coisas sob um ponto de vista negativo, nesse momento em que às vezes somos tomados e tentados pela tristeza. Mas eu gostaria de convidar você a olharmos para o exemplo desses irmãos. Em meio à escassez, sabe o que eles tinham? A alegria de poder contribuir, alegria de poder ajudar, alegria de poder tirar um pouco do que tinham para contribuir com outros que não tinham. Eles tinham alegria em meio à tribulação que estavam vivendo. E Paulo continua: afirma a vocês que eles fizeram tudo o que podiam e ainda mais, e com toda a boa vontade, pediram com insistência que deixássemos participar da ajuda para o povo de Deus da Judeia, e eles insistiram nisso. Eu posso imaginar, quem sabe Paulo tenha dito para eles assim: olha, mas vocês
estão passando necessidade, vocês também estão em aperto, vocês também estão passando por tribulação, mas certamente eles voltaram para Paulo e disseram: Paulo, não nos deixe de fora, nós queremos participar, nós queremos ajudar, apesar da nossa tribulação, apesar do momento que estamos vivendo, mas nós entendemos que podemos também ajudar e contribuir, não nos deixe fora. Ah, meu irmão e minha irmã, que eu e você não possamos ficar fora nesse momento, diante das oportunidades que Deus coloca na minha vida e na sua vida, para que nós possamos minimizar de alguma maneira o sofrimento, a dificuldade, a tribulação de alguém. Sabe por quê? Porque a própria palavra de Deus nos diz lá em 2 Coríntios que Deus é o Deus de toda consolação, e Ele nos consola nas nossas tribulações, para que nós possamos consolar a outros com a mesma consolação que nós somos consolados por Deus. Olha que coisa extraordinária, olha que coisa maravilhosa. Que alegria nós podemos talvez tirar do sofrimento. Talvez você esteja assistindo, ouvindo esta palavra, e talvez você pergunte: mas pastor, que alegria eu posso tirar do sofrimento? O sofrimento, ele traz tristeza, o sofrimento traz abatimento, a tribulação, como o Senhor mesmo disse, é algo que aperta os sentimentos, é algo que as circunstâncias traz um certo peso. Como tirar a alegria? Talvez isso que o Senhor está falando não pareça ser uma atitude coerente e racional, mas eu quero dizer algo para você: nós não nos gloriamos no sofrimento por causa dele mesmo, como se fosse uma atitude irracional, um fanatismo religioso, ou até então um masoquismo, alegria e prazer pelo sofrimento em si mesmo. Mas sabe por quê que nós nos alegramos na tribulação, e a Bíblia nos recomenda? É porque a tribulação, ela traz proveito às nossas vidas, ela traz ensinamento. As tribulações, elas têm um caráter pedagógico, aonde através delas certamente lições nós vamos tirar para a nossa vida. Nós nos alegramos nas tribulações por entender que elas são um instrumento pedagógico para Deus trabalhar de uma forma mais profunda, tanto na minha vida como na sua vida. Quando passamos uma tribulação, nós precisamos entender que Deus usa aquela circunstância para produzir alguma coisa proveitosa na minha vida e também na sua vida. É por isso que nós nos alegramos. É porque a tribulação, na verdade, ela tem fruto, ela tem resultado. Sabe por que nós nos alegramos na tribulação? Porque a tribulação é uma ocasião aonde o poder de Deus se manifesta, nos livrando ou nos sustentando. Eu quero dizer a você que tem essas duas possibilidades: ou estamos passando por uma tribulação, Deus nos livra dela, Deus nos retira dela, ou então, em meio à tribulação, Ele nos sustenta. Isso nos faz lembrar da experiência vivida por Paulo, quando, por ocasião de ter alcançado da parte de Deus algumas revelações, foi-lhe dado um espinho na carne. Ele diz que aquilo era como um mensageiro de Satanás que o esbofeteava, algo que o incomodava. E a Bíblia diz que por 3 vezes Paulo ora ao Senhor, pede a Deus que retire aquele espinho da carne. Mas a resposta que ele obteve de Deus foi a seguinte: então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Olha o que ele disse. Paulo diz: eu vou me exultar, eu vou me alegrar nas minhas fraquezas, porque as minhas fraquezas, elas são uma oportunidade para que em mim repouse o poder de Cristo. É por isso, meu irmão, é por isso, minha irmã, que nós nos alegramos. É por isso que nós devemos nos regozijar nas tribulações, porque elas trazem uma oportunidade para que o poder de Deus possa repousar sobre nós. E ainda diz mais: sinto prazer nas fraquezas,
nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Veja só a experiência do apóstolo Paulo. Esse homem tinha ou não tinha motivos para se regozijar? Ele tinha ou não tinha motivos para exultar na presença de Deus nos momentos das fraquezas? Sim, ele tinha, porque nos momentos da fraqueza ele tinha a oportunidade de desfrutar do favor, da assistência, da graça de Deus de uma forma confortadora, consoladora e animadora na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E também nós precisamos lembrar que as tribulações terrenas, elas não se comparam com a glória celestial. O apóstolo Paulo disse que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Veja só que a tribulação, ela é leve e ela é momentânea, mas vejamos só que a glória, ela é o quê? Eterna, e ela é um peso. Louvado seja o nome do Senhor, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. E a palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para nós. Pois bem, eu queria agora, de uma forma específica, citar os 3 frutos que Paulo menciona para nós com respeito à tribulação. Tais frutos, eles são como elos que estão interligados e formam então uma corrente. E a primeira coisa que nós vamos encontrar, Paulo dizendo, ele diz para nós: a tribulação produz perseverança. O que significa isto? Esta palavra perseverança, ela vem de uma palavra grega ripomone, que significa paciência com as circunstâncias difíceis. Paciência com as circunstâncias difíceis da vida. Paciência para triunfar. E nós podemos então ver com isso que Deus usa a tribulação para nos treinar a sermos pacientes. Quantas vezes somos impacientes? Quantas vezes nós não temos paciência para lidar com uma situação, para lidar com outra, e quem sabe de uma hora para outra nós nos vemos, eu e você, temos que viver dentro de um isolamento social. Quem sabe tendo que viver sem poder sair, sem poder trabalhar, sem poder fazer tantas coisas. Quantas vezes Deus permite situações na nossa vida para provar a nossa paciência, para verdadeiramente nos treinar, para que eu e você possamos aprender a sermos pacientes nos momentos difíceis. A escola do sofrimento é a escola que o Espírito Santo usa para moldar o caráter de Cristo nas nossas vidas. E eu vou dizer algo, meus irmãos, se não for o Espírito Santo agindo em nosso interior, sabe qual será o resultado do sofrimento? Se não for o Espírito Santo agindo na sua vida, agindo na minha vida, os resultados do sofrimento não são nada bons. A amargura, o desânimo, a murmuração, o medo e a insegurança. Mas quando o Espírito Santo ele trabalha em nós, e quando nós vamos permitindo, quando nós vamos entendendo, quando nós vamos cedendo, quando nós vamos nos rendendo ao trabalhar de Deus na nossa vida, assim como o barro ele é trabalhado pelo oleiro, então nós vamos colhendo os benefícios, nós vamos colhendo os frutos da tribulação. Lá em Romanos, no capítulo 12, no verso 12, a palavra de Deus nos diz: alegrem-se na esperança e sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Mas também a tribulação, ela vai produzir a perseverança, que é a paciência nos momentos difíceis. Mas a perseverança,
ela vai produzir algo em nós, que a Bíblia diz que ela vai produzir a experiência. O que significa experiência? Esta palavra experiência, no seu original grego, significa o processo da prova. A mesma palavra que é usada quando o ourives, aquele que trabalha com ouro, aquele que trabalha com a prata, é o mesmo processo que ele usa para poder purificar, para poder testar a nobreza de um metal. E a palavra de Deus nos diz, lá em Provérbios 17:3, a prata e o ouro são provados no fogo. Eu quero usar uma história para contar, para ilustrar isso que nós estamos falando. Conta-se uma história que um certo homem, ele foi ver alguém que trabalhava com a prata. E ao chegar ali naquele lugar, aonde aquele homem trabalhava com a prata, ele percebeu que aquele ourives, ele pegava a prata, levava ela no fogo. E ali no fogo, aquela prata fervia. E quando aquela prata estava fervendo, ele tirava ela, deixava ela secar e olhava para ela. Passava um instante, ele voltava novamente a prata no fogo, a prata fervia, ele tirava a prata do fogo, deixava ela esfriar, ela secava e ele olhava para ela. E ele fez isso por várias vezes. E enquanto ele fazia aquilo por muitas vezes, aquele homem que estava assistindo interrompeu. Ele perguntou: por que você pega a prata, leva ela no fogo? E por que você tira ela do fogo, espera ela secar, ficar sólida, e você fica olhando para ela? E então aquele homem respondeu: olha, eu levo ela no fogo, tiro ela do fogo e fico olhando para ela, porque enquanto a minha imagem não for vista nitidamente nela, é porque ainda tem impureza. E por isso eu levo ela no fogo, tiro ela do fogo, levo ela no fogo, tiro ela do fogo, até que então eu olho para ela e vejo que a minha imagem está sendo refletida nela, e então ela está pura, então ela está pronta. O que isso nos ensina? Isso nos faz lembrar da palavra de Deus. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, que diz que nós somos transformados de glória em glória, até que a imagem do Senhor seja formada na minha vida e na sua vida. O que isso está nos ensinando? Isso está nos ensinando que o Senhor está trabalhando em nós, através das tribulações. O Senhor está trabalhando em nós, porque Ele quer provar a nossa integridade. O Senhor, Ele quer que verdadeiramente eu e você sejamos uma prata, que não tenha nenhuma escória, que não tenha nenhuma impureza. Ele quer formar em nós o caráter de Cristo, até que então Ele possa olhar para esta prata que é você e eu, e nós possamos estar refletindo a sua imagem. É interessante nós podermos notar algo, que a Bíblia diz que Deus aprovou o seu Filho Jesus. Está escrito lá em Mateus capítulo 3, 17. Eis uma voz do céu que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Em outras palavras, este é o meu Filho, que me dá muita alegria, em quem eu me agrado. E assim como foi dito isto para Jesus, certamente Deus quer dizer isso para você e para mim. Ele quer olhar para você e quer olhar para mim, e Ele quer dizer: olha, você é o meu Filho em quem eu me alegro, você é o meu Filho que me dá muita alegria, que me dá muito prazer. E isto vai acontecer à medida que eu e você somos transformados, à medida que eu e você passamos pela tribulação. A tribulação nos leva à perseverança, e a perseverança nos leva à experiência. Mas em último lugar, a experiência nos leva à esperança. A experiência, ela vai nos levar a uma esperança. E que esperança é esta? É uma esperança certa ou uma esperança incerta? Se você observar, ainda no livro de Romanos, no capítulo de número 5,
versículo 4, e a perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança. Porém, no versículo 5, Paulo diz assim: ora, a esperança não confunde. A esperança não confunde, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O que isso está nos ensinando? É que a esperança que Deus coloca no seu coração e no meu coração é uma esperança que não pode ser frustrada, é uma esperança que não pode ser desapontada, é uma esperança que ela não pode de alguma maneira ser abatida. Sabe por quê? Porque Deus derramou o seu amor no nosso coração através do Espírito Santo. Como assim, pastor? Eu quero te explicar. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, ainda no livro de Romanos, no capítulo de número 5, diz assim a palavra de Deus, verso 6: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Verso 7: dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Sabe por que a esperança que Deus coloca no nosso coração, ela não pode ser frustrada? É porque a Bíblia nos deixa de uma forma clara, e o Espírito Santo coloca isto quando ele é derramado no nosso coração, a convicção de que Deus nos amou quando nós ainda éramos ímpios, quando nós éramos pecadores, quando nós éramos inimigos de Deus, quando nós éramos fracos. E aí eu te faço uma pergunta, a mesma pergunta que a Bíblia diz: será que alguém ousaria morrer por uma pessoa boa? E Paulo responde: pode até ser que por alguém bom alguém ouse morrer. Você teria disposição de morrer no lugar de um amigo seu? Será que eu e você, que somos pais, teríamos a coragem de pegar o nosso filho e darmos para morrer no lugar de alguém bom? Mas a Bíblia diz que Deus deu o seu filho para morrer por mim e por você, quando éramos ímpios, quando éramos pecadores, quando éramos fracos, quando éramos inimigos. Por isso nós podemos ter esperança, por isso nós podemos ter confiança, porque nós temos um Deus que nos ama, um Deus que, como disse Paulo, nada pode nos separar do seu amor. Não é a tribulação, não é a angústia, não é o perigo, não é a espada, não é a morte, não é a vida, não é o presente, não é o futuro, não é a altura, não é a profundidade. Nada, nenhuma criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A esperança, ela faz parte das 3 qualidades principais do caráter cristão. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13: ora, permanecem a fé, a esperança e o amor. Ora, permanecem a fé, a esperança e o amor, e o maior de todos destes é o amor. Mas porém a esperança está lá, configurando entre as 3 principais virtudes da vida cristã. E eu quero concluir esta palavra neste momento, dizendo que aquele que nos sustentou no passado, também haverá de nos suster no presente e nos dias vindouros. Do mesmo modo que eu e você recebemos proveito espiritual em meio a tribulações, em meio a aflições, em meio a dificuldades que certamente eu e você já enfrentamos na nossa vida, também haveremos de tirar proveito destes momentos que estamos vivendo e de momentos que ainda virão. E essa esperança que eu e você temos nos nossos corações, ela não nos impede de ficarmos, ou melhor, essa esperança, ela nos impede de ficarmos frustrados, decepcionados,
de temer enfrentar as tribulações presentes e futuras, nós as consideraremos como meios da graça, reconhecendo que todas estas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso, meus irmãos, nós devemos discernir os propósitos e os resultados das tribulações. Nós precisamos discernir os frutos que o Senhor quer que eu e você possamos colher. A tribulação, ela vai gerar em nós a paciência para suportarmos os momentos difíceis. A tribulação que vai gerar a paciência, esta paciência vai gerar em nós a experiência, que é termos um caráter provado por Deus e sermos transformados à imagem de Cristo Jesus. E esta experiência vai conduzir-nos a termos uma esperança firme e inabalável em Deus. Colhamos, pois, os frutos da tribulação. Vamos colher, vamos aproveitar, vamos permitir que o Senhor nos ensine, vamos permitir que o Senhor ministre aos nossos corações. E certamente, depois de tudo isso, de passarmos pelo fogo, certamente sairemos como a prata, mais nobres, mais purificados, mais úteis para nós mesmos, mais úteis para o nosso próximo, mais úteis nas mãos de Deus. Vamos orar ao Senhor. Bendito Deus e Pai Celestial, nesse momento nós queremos te louvar e te agradecer. Queremos render graças ao Senhor, porque a recomendação da Tua palavra é que em tudo nós devemos dar graças. E queremos te dar graças pelas tribulações, ó Deus, que no presente momento não nos parecem algo agradável, que no presente momento elas nos trazem desconforto, elas nos trazem preocupação. No presente momento, muitas vezes, elas trazem um peso sobre nós. Mas nós queremos te louvar e te agradecer pelas tribulações, porque elas têm um caráter pedagógico. Através delas o Senhor nos ensina, através delas o Senhor trabalha em nós, através delas o Senhor nos leva a um amadurecimento espiritual e o Senhor nos leva a uma utilidade melhor. Pai, que o Espírito Santo, Ele possa nos guiar em toda a verdade, que o Espírito do Senhor possa nos conduzir neste momento de aflição e de tribulação, para que nós possamos entender, para que nós possamos compreender, para que nós possamos aprender as preciosas lições que certamente este momento deixará marcado em nossas vidas, Senhor. Abençoe, ó Deus, a cada um daqueles que ouvem a Tua palavra nesta noite, cada um numa realidade, cada uma numa condição, mas eu quero te pedir, Senhor, que eles também possam desfrutar desta esperança, desfrutar desta paciência, desfrutar, Senhor, desta aprovação do Senhor nas suas vidas. Pai, em nome de Jesus, pedimos, ó Deus, que toda esta situação, toda esta circunstância pela qual nós estamos passando e estamos vivendo, pedimos, ó Deus, que estes dias sejam abreviados, ó Deus. Pedimos, ó Deus, que o Senhor possa intervir com livramento, com bênção, repreendendo esta pandemia, Senhor, restaurando a saúde, restaurando a paz, restaurando a alegria, restaurando a esperança, Senhor, ó Deus, operando muito mais além de tudo que nós te pedimos e daquilo que nós pensamos.
trazendo paz aos corações, abençoando as famílias, trazendo a provisão, trazendo o sustento, ó Deus. Entregamos nas tuas mãos as autoridades constituídas, que o Senhor possa dar a eles sabedoria, dar a eles o direcionamento correto e certo, para que através também das suas ações, das suas atitudes, das suas recomendações, ó Deus, nós sejamos assim abençoados. Abençoe, ó Deus, o nosso Brasil, abençoe o mundo, ó Pai, ó Deus, e glorifica o teu nome em todas as coisas, pois assim nós oramos agradecidos e fazemos isto em nome de Jesus. Foi muito bom estarmos aqui com mais esta oportunidade de chegar até você, ministrando a palavra de Deus. Queira Deus que esta palavra tenha edificado a sua vida, abençoado você nesse momento. E nós vamos estar encerrando, invocando a bênção de Deus sobre a sua vida. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, seu Filho, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo permaneça convosco hoje e para todos sempre. Amém.